E com isso aí eu encerro aqui a minha exposição, embora eu, pela paixão que eu tenho pelo tema, Posso ficar a noite inteira, né? poderia... Bom, vamos chamar o público para participar um pouquinho da nossa Perfeito. conversa. E se, né, por favor, se alguém quiser se manifestar, utilizar o microfone para perguntas. Bom, enquanto isso que vocês pensam, eu vou fazer algumas perguntas aqui para eles. A primeira coisa que me chama a atenção nesse período tão conturbado que a gente vê, né, da chamada experiência republicana, que é esse período regencial, gostaria de saber se vocês já, de alguma forma, tinham repercussão dentro do parlamento o que estava acontecendo nas outras províncias, né? A Cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia, Farroupilha no Sul. Quer dizer, o Brasil estava realmente pegando fogo. Como é que vocês, debruçando sobre essa documentação, eu me lembro assim, que pelos jornais, os periódicos, sempre chegava alguma notícia, mas dentro do parlamento, vocês têm alguma notícia que essas manifestações políticas nas outras províncias repercutiam aqui dentro? O que eu percebo, por exemplo, é o seguinte: havia sim essa repercussão. Você tem os próprios periódicos daqui de Minas, né? Ah, e uma peculiaridade que eu me recordo aqui, por exemplo, o primeiro presidente a ser eleito para a República Farroupilha é um mineiro de Mariana, cujo... não, ele próprio era primo primeiro do pai do Vasconcelos, que é o Dr. Marciano Pereira Ribeiro. Então, assim, isso à época não foi trazido à tona, talvez para não constranger o Vasconcelos. Mas havia toda uma preocupação. Por exemplo, o Feijó, quando ele vai se elege regente, porque o centro do Partido Liberal vai indicar dois nomes: Feijó, paulista, e Manuel de Carvalho Paes de Andrade, que é um pernambucano que esteve inclusive envolvido, foi presidente da Confederação do Equador, mas que volta depois reabilitado pelo governo regencial, que vai fazer dele um dos pilares de sustentação em Pernambuco, contra os Cavalcante. Vasconcelos em Minas vai ser o segundo nome mais votado. O terceiro, salvo engano, é do José Bento, e o quarto é do Manuel de Carvalho, que era o indicado pelo centro-diretor. Feijó ganha, é eleito. Em segundo lugar, o adversário dele, Holanda Cavalcante. Feijó, de repente, fala: não, eu não vou assumir como regente. E aí fica aquela preocupação. Muita gente, principalmente no norte, se empenhou pela eleição do Feijó. Como é que vai ficar essa situação? Como é que vai ficar o país agora? O Cavalcante que vai assumir a regência, vai ser feita nova eleição, não tem sentido. Houve uma pressão muito grande para que Feijó aceitasse, só que Feijó era muito pessimista. Ele achava que o Brasil ia se fragmentar por completo, e que o melhor era deixar o norte ir-se. O sul já estava levantado com a Farroupilha. Posteriormente, em 1937, a Bahia vai se separar também. Então, o próprio Vasconcelos vai ser acusado de tentar um movimento de fortalecer a monarquia, nesse cenário em que a democracia se fortaleceu de tal forma que começou a ameaçar a unidade. E atribuem a Vasconcelos um discurso desse período que, olha, eu fui liberal na época que a liberdade esteve em perigo. Agora é justamente a ordem, a autoridade que está em perigo, então eu preciso combater a liberdade. E entre as soluções políticas possíveis desse período, se falou na antecipação da maioridade da princesa Januária. E Vasconcelos vai estar ligado ao grupo que vai aventar essa possibilidade. E justamente na Assembleia Legislativa de Minas vai se fazer todo um movimento, uma petição ao governo central, e o fecho terrível que era: pereça o conspirador, quem quer que ele seja. E o grupo ligado a Vasconcelos foi contra esse fecho, porque julgava isso uma afronta aos que estavam cogitando isso não por um golpe de Estado, mas pela via legal. Então, assim, foi uma das soluções possíveis para essa crise de autoridade, essa fragmentação territorial pela qual estava passando o país.
Feijó vai acabar aceitando, assume, vai enfrentar a oposição, não vai conseguir resisti-la e vai renunciar, vai abdicar em favor do que ele vai nomear como ministro do Império, que é o Pedro de Araújo Lima, depois Marquês de Olinda, e que era até então um adversário político dele, mas que, segundo as fontes da época, foi escolhido porque, apesar de adversário, pelo menos o respeitava. E aí vai ser então feita toda uma nova eleição regencial, vai ter toda aquela mudança na situação política e que vai ocasionar aí a antecipação da maioridade e o segundo reinado. Quero complementar esse ponto que você disse. Até mesmo pela natureza das fontes com que eu trabalho, que são as atas das sessões da Câmara, dificilmente eu vou encontrar alguma coisa sobre isso que você perguntou, mas certamente nos jornais. Ainda da Assembleia não, mas uma coisa que é interessante, quando a gente para ler os discursos do Senado mesmo sobre anistia, por exemplo, aos sediciosos de 1833, que foram discursos que eu acabei me deparando e lendo, porque eu trabalhei um pouco também com a revolta do Ano da Fumaça, né, em Ouro Preto, em 1833. E ali é muito interessante, porque surge um debate onde a questão era conceder a anistia para os sediciosos de 33, e essa anistia é concedida em 1835, e o discurso girava em torno de que deveria se conceder a anistia apenas para os sediciosos de Minas. Não deveria se conceder a anistia para os outros sediciosos das outras províncias. Claro que isso é um discurso de um dos senadores, era o do Visconde de Cairu. E um dos argumentos que ele utilizava para defender que deveria se anistiar apenas os sediciosos de Minas era que, para ele, a sedição de 1833 foi um produto do tempo e não dos homens. Ele utiliza ainda essa expressão. E esses discursos vão colocar questões, como a gente conversou, né, sobre provincialismo, patronato. Então, pensar nessas sedições, né, nas outras províncias, através dos discursos da anistia a esses sediciosos, também pode ser uma questão interessante. Sem dúvida. Bom, um outro ponto que eu acho que a gente poderia discutir aqui rapidamente é esse cuidado com as palavras, né, Rodati, que você estava aventando aí, com democracia. Mesmo partidos, né, partidos políticos. A gente fala em partidos, mas na época os grupos, eles não se identificavam como partidos organizados, vamos dizer assim, né? Eles não se organizavam, mas eles se identificavam como partidos. A década de 30 vai ter uma peculiaridade, porque ascendendo ao poder o partido que até então se dizia de oposição no primeiro reinado, ele vai recusar a ideia de que um país sob o comando deles ficasse partido. Então eles se consideram o partido da nação, e todos aqueles que são contra nós são antinacionais. É uma das coisas, por exemplo, que a gente precisa tomar cuidado realmente, é as identidades assumidas e as identidades imputadas. Porque a alguém foi imputada a identidade de restaurador, não significa dizer que o sujeito fosse restaurador ou que se assumisse como restaurador. A divisão tradicional que se tem nesse período é justamente de moderados, exaltados e restauradores. Porque quem estava no poder se considerava moderado. Eles diziam, não, nós somos liberais, nós fizemos aqui 2 revoluções, a liberal de 21, agora de 31 que depôs a tirania, mas nós sabemos até onde ir. O que nós queremos é que continue uma monarquia verdadeiramente constitucional e representativa. Nós não queremos república. A república é uma coisa muito boa, mas não estamos prontos para ela ainda. Coisa que, a nosso ver, os exaltados não percebem. E os que são contra nós e não estão defendendo a república são os restauradores, as influências decaídas do primeiro reinado, aqueles que derrubamos e que não queremos que voltem ao poder. Mas a ideia, por exemplo, de partidos, por exemplo, olha, você tem lideranças definidas.
Você tem sociedades políticas estruturadas nesse período, que é a Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional. Você tem a Sociedade Conservadora da Constituição, que logo vai ser combatida e cair na ilegalidade. E você vai ter a Sociedade Federal, que quer justamente toda uma reforma no sentido federal, aqui com a tradicional. Eles estão se organizando, elegendo diretores, se comunicando entre si e trabalhando juntos para eleições. A legislatura que vai reformar a Constituição do Império, as 3 lideranças do Partido Liberal em Minas, que é José Custódio Dias, José Bento Leite Ferreira de Mello e Bernardo Pereira de Vasconcelos, todos os 3 vão ter mais de 4/5 dos votos prestados em Minas. Como é que você consegue 4/5 dos votos do eleitorado? É trabalhando conjuntamente. E outro órgão também que foi importante, que eu acho que a gente poderia debruçar um pouquinho, é sobre a imprensa, né? Que os chamados periódicos, né, que eram propriedades particulares, mas que tinham um nítido viés político, né, de facção. Inclusive uma coisa da linguagem que eu gostaria de explorar com vocês aqui, assim, que não tinha nada disso de ser imparcial, né? Não, que hoje não a tinha. imprensa prega que é imparcial. Havia alguns que buscavam se posar como imparciais. Um dos que eu me lembro aqui é o Aurora Fluminense, do Evaristo Ferreira da Veiga, que ele vai se dizer o moderado e vai ser tomado como referência moderada, mas quando ele resolve atacar alguém nos jornais, ele esculhamba. Exato. Não, e assim, os ataques são bastante violentos, né? Bastante. A linguagem bastante crua e sobre anonimatos, né? Muitas vezes, né? Não assinava. Você sabia quem estava apanhando, mas não sabia de quem estava apanhando. Isso. Né? Uma coisa assim que eu acho que e a imprensa é uma coisa que me chama a atenção também, a quantidade de veículos. Por mais que a gente imagine que na época as pessoas não tinham chamada opinião pública, né, formada, mas assim é impressionante o número de jornais que circulavam nesse período, né? Mesmo que eles tenham assim, uma vida efêmera e tal, mas muitos, né? Eu gosto muito da expressão do Luciano Moreira quando ele se refere à imprensa periódica nesse momento, que ele fala que eram balas em formas de tipos. Né, justamente para falar desse poder mesmo dos jornais. Ele tem um trabalho, né, sobre imprensa mineira bastante interessante. Com relação ao anonimato, uma das dificuldades, por exemplo, que eu às vezes tenho, quando trabalho com as fontes, que eu trabalho muito com imprensa, os jornais desse período. Há um ditado que já existia na época, que é: quando brigam as comadres, descobrem-se as verdades. Então essa cisão do Partido Liberal em Minas eu acho fantástica, porque eles resolvem então lavar roupa em público, e muita coisa que procuraram esconder eles trazem à tona. Só que muitas das farpas que são trocadas lá são justamente feitas anonimamente, você não sabe quem é, mas o editor do jornal recebia um autógrafo do autor para que, se fosse levado à justiça por alguma calúnia, pudesse responder o verdadeiro autor. Mas justamente para evitar serem processados, muitos então optavam por atacar também anonimamente. Eles não diziam quem eles estavam atacando, mas eles às vezes davam uma descrição física, colocavam toda uma situação que, para o público da época, você sabia quem é que estava sendo atacado, só que a pessoa não tinha condições de provar isso no tribunal. É aquela: se a carapuça serviu. Exatamente. Bom, a palavra está franqueada ainda. Nada, então mais uma última pergunta aqui para a gente só encerrar. Uma coisa que a gente não tocou aqui, mas assim, o regime do padroado que vigorava no Brasil nessa época, né? Padroado régio, e o papel dos padres, os párocos. Me chama a atenção também o número, a quantidade, né, de pessoas da igreja envolvida dentro do parlamento mineiro, vamos dizer assim. E mesmo na política, né? Se você pegar esse período, assim, você vê uma articulação constante dos padres. Como é que vocês veem essa relação do Estado com a igreja e a atuação política dessas pessoas dentro do parlamento? Estou falando demais, hein? Eu vejo da seguinte maneira: o clero desse período, ele tinha formações distintas. Você vai ter um seminário aqui em Mariana, mas nem todos os padres aqui em Minas passavam por ele, alguns vinham de fora. Houve ordenações fora de Minas.
E era um clero muito influenciado pelo pensamento iluminista. Então não era propriamente um clero ortodoxo no sentido ultramontano, como vai em décadas posteriores ser buscada uma reforma no clero mineiro. Você tem, por exemplo, o bispo de Maria na época visitando as suas paróquias, porque ele vai tomar posse da diocese, salvo engano, em 1821. Então os primeiros anos dele é justamente conhecendo o seu rebanho, né? E ele faz diversas admoestações aos párocos, dizendo: olha, eu estou vendo aqui padres que não estão usando batina, estão se vestindo como leigos, estão, em vez de cuidar do repasto espiritual dos fiéis, estão justamente cuidando de interesses profanos, né? Estão negociando escravos, estão às vezes trabalhando como fazendeiros. Na política, por exemplo, quando eles fazem intervenções, nem sempre é no sentido de conservar a igreja do jeito que é, muitas vezes é um clero reformista, querem então justamente abolir o celibato, abolir aquela... Porque a ideia do igualitarismo também acabando com a diferença entre o padre e o leigo. Eles querem que, não, da mesma forma como a independência do Brasil, também a independência de Roma, não é só mais de Portugal. Querem a independência, romper com a tradição, não querem mais, se o latim vem sendo usado, então vamos abolir o latim e adotar o idioma português. Da mesma forma, a questão da própria catequese, há propostas de que os padres, isso foi uma das propostas, salvo engano, aqui da nossa Assembleia Legislativa Provincial, para que os padres passassem a ensinar a Constituição do Império para os meninos no domingo, em vez da aula de catequese tradicional. Então, realmente, há toda, não só, acho que vai toda uma mundanização do ambiente eclesiástico, né? E tanto que isso vai chegar a um extremo tal que anos depois, vai ser com Dom Viçoso, vai se buscar se realinhar com Roma e seguir uma linha mais voltada para a tradição da igreja, né? Não essa igreja revolucionária, muito influenciada inclusive pelo clero na Revolução Francesa, que também ele foi muito presente, né? Muito atuante, e às vezes até contra a própria igreja. Exatamente. O Feijó mesmo teve vários problemas com a igreja, né? Ele chegou a ser eleito bispo de Mariana, só que não chegou a tomar posse. Então, para complementar um pouco, até mesmo a gente pode pensar nessa relação entre religião e política pela própria forma do juramento, né? A posse, quem deu posse para os deputados provinciais foi o bispo, né? Depois da missa do Espírito Santo, né? Reuniram-se para assistir à missa e depois foi para os trabalhos. Eu só consigo me lembrar de trabalhos, assim. Aí eu fico citando, mas é porque há um trabalho da Françoise, se não me engano, é essa a pronúncia mesmo, onde ela trabalha com o papel dos padres na formação do Estado Nacional Brasileiro. Né? Se não me engano, o título da tese é até do altar à tribuna, né? Os padres e a formação do Estado Nacional Brasileiro. Tem uma série de trabalhos que focam nessa questão da política e da religião, do espaço. A própria questão das eleições. As eleições nesse período, em muitos lugares, vai ocorrer dentro da igreja. Então... exatamente. Inclusive, só a reforma de 81 que vai permitir aos não católicos a participação na política, né? Curiosamente, você fazia o juramento de defender a religião católica como a oficial do Império e se exigia que o deputado fosse católico, mas o senador não havia essa exigência. Ah, não? Não. Essa curiosidade eu não sabia. Bom, agora é a última pergunta mesmo, só para não perder a oportunidade de vocês dois aqui. A gente sabe que a relação hoje é muito debatida do executivo e o legislativo. Como vocês viam a questão da presidência da província sendo indicado, né? Não era um cargo eletivo, e o relacionamento com a Assembleia Legislativa Provincial? Tinha alguma querela, ou era uma harmonia? Como é que vocês veem isso? Vocês têm algum dado? Agora eu vou falar primeiro. Até mesmo esse discurso, que eu li trecho dele aqui para vocês, né, do deputado José Pedro Dias de Carvalho, ele destaca como um dos pontos
importantes da Assembleia nesse momento, que é um discurso de 1835, a harmonia que existia entre a Assembleia Legislativa e, no caso, era o vice-presidente da província, que era que também era presidente da província, e há uma confusão, que eu não sei se que afinal de contas ele pede demissão, que é o Limpo de Abreu. O Antônio Paulino Limpo de Abreu, depois Visconde Abaeté. Ele estava presidente, havia pedido demissão, a demissão não estava sendo aceita, e ele pediu demissão justamente porque ele não queria ser o responsável por conceder a anistia aos sediciosos de Ouro Preto. Então, assim, aliás, é bom até explicar o que foi essa sedição para as pessoas, né? A sedição ela aparece na história como é uma tentativa dos restauradores. Não foi movimento de restauradores em Minas. Foram liberais dissidentes que se valeram do descontentamento que eclodiu na época por diversas razões. Aumento no preço da cachaça, proibição de que fossem sepultados os mortos dentro das igrejas, que rompia com uma tradição até então, aquela ideia de na eternidade eu vou estar juntos dos meus e sempre podendo participar de um momento tão especial que é reviver, né, o Cristo no Calvário, o sacrifício. Então, houve essa insatisfação com a ruptura da tradição, a insatisfação com o aumento do preço da cachaça. Você tinha uma crise em razão de uma seca que vinha, aumento dos preços. Então, você junta também aí insatisfação com a política. Poxa, houve aí a abdicação do Dom Pedro I e os problemas não desapareceram, continuam existindo aí. 1833, né? Em 33 essa sedição, a abdicação foi em 31. Então, 2 anos e não se resolveram os problemas do país. Você tem ainda também aí questão de determinadas nomeações que são feitas. Você consegue alguns que são os nomeados satisfeitíssimos com as nomeações, mas os que deixaram de ser nomeados, possessos da vida. Então, acumulando. Houve também militares em Ouro Preto que se tentou a remoção desses dois e, poxa, gente armada insatisfeita nunca é uma coisa muito boa, né? De formas tais que então eclode esse movimento, pedem a cabeça do Vasconcelos e do José Bento, aliados deles lá não aceitam tomar parte nesse governo, porque essa sedição ela vai acontecer num dia de eleição. Você tinha a eleição para uma vaga deixada na Câmara dos Deputados, porque o deputado foi nomeado ministro, e o deputado ele podia até acumular a função de ministro e deputado, mas ele precisava ser reeleito para isso. Tinha sido marcada a eleição para essa vaga que ele deixou, e 2 dias depois era a eleição para a legislatura que ia reformar a Constituição. Então eles se valem desse momento aí em que o Manuel Inácio, então presidente da província, vai prestar seu voto em Mariana, e nesse vácuo do poder, porque ele foi votar, mas não transferiu a presidência para ninguém. Quem é o presidente na ausência dele? Ao perceber a movimentação aí contra si, Vasconcelos toma posse e tenta conter o movimento. Ele acaba sendo preso junto com José Bento. A ideia é colocá-los para fora da província de Minas. Ele consegue rearticular uma reação armada em São João del Rei, que durante um tempo então a província fica com 2 capitais. A capital ocupada pelos revoltosos Ouro Preto e a capital que vai constituir então o que eles vão chamar de legalidade em São João del Rei. E uma das coisas que a gente percebe a presença de espírito do Vasconcelos é nessa sedição. Conta aí que presos os dois, prontos a serem transferidos para fora da província, o companheiro dele, José Bento, bastante assustado, fogos de artifício sendo estourados, munição, pessoal atirando para cima, e o Vasconcelos sorrindo, tranquilo, na maior serenidade. Você não está incomodado? Ele, olha, eles estão gastando dinheiro aí com fogo de artifício e munição. E uma guerra se vence com dinheiro. Então deixa eles darem os tiros que quiserem, deixa eles
acenderem os fogos de artifício que quiserem, que é melhor para a gente. Bom, só nos resta agradecer a presença da Kelly, do Rodarte. Se vocês quiserem fazer a última consideração, a palavra está franqueada. Basicamente é agradecer pelo convite, agradecer a presença do pessoal aqui e a gente sempre ter em mente isso, o grande desafio dos parlamentos é justamente isso, sintetizar as diferentes partes de que uma nação, uma província, um estado são compostos, né? E síntese nunca é fácil, nunca é um processo que requer negociação. Minas ficou famoso, foi um estado que ficou famoso justamente por essa nossa disposição ao diálogo, essa disposição para ceder quando é preciso ceder, porque nem sempre se pode chegar impondo aí e voltar atrás também, quando às vezes percebe que o caminho pelo qual se enveredou foi errado. Agradecer a presença de todos, aos telespectadores. Boa noite.